Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós estaremos lendo a partir do versículo 24, do 24 ao versículo 30. Hoje nós vamos ler a respeito da história de uma mulher, a qual se aproxima de Jesus por uma necessidade. Você pode pensar assim, pastor, isso não é novidade. Mas o texto vem nos mostrar a condição da necessidade daquela mulher. E nos diz assim: e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E essa mulher era grega, cirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixe primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra, vai, o demônio já saiu de sua filha. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela tua palavra que gera transformação, que gera impacto no nosso interior. E é nesse lugar de transformação que nós queremos estar, Pai. De sermos mudados dia após dia. Mas, Senhor, de externarmos essas mudanças em todo o tempo e aonde o Senhor nos enviar. Que essa palavra encontre lugar seguro e possa mudar a nossa mente. Também as nossas ações, a nossa fala, o comportamento e os lugares que o Senhor nos enviar. Que possamos ser testemunhas vivas dela. Assim eu oro ao teu nome, em nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Nessa noite, eu gostaria de colocar o tema dessa mensagem como pode ir. Pode ir é uma autorização, pode ir é uma liberação. Por causa desta palavra, pode ir, esta mulher acessou o seu milagre. Jesus, ele passou por muito tempo, na região da Galileia. A Galileia era uma espécie de mosaico de religiões, de línguas e de culturas. Muitas pessoas não entendem por que Jesus viveu os 3 anos, grande parte dos seus 3 anos de ministério, morando na região da Galileia. O lugar na época em Israel, onde mais em Gálatas se tinha tribos diferentes, povos, culturas, influências, idiomas diferentes, adoração a outros deuses. Mas por que é que Jesus vai escolher logo essa região? Porque quem alcançava a Galileia, alcançava o mundo na época. Quem conseguia acessar a Galileia, acessava o mundo na época. E era exatamente essa maneira para a expansão do projeto de Jesus. Então, Jesus estando na Galileia, era um lugar estratégico. Mas a palavra então vem nos contar a respeito de um encontro. Mas não havia sido Jesus que marcou esse encontro com essa mulher. Mas essa mulher vai atrás de Jesus. Ela faz com que Jesus se inclinasse a ela. Ela faz com que Jesus olhasse para a circunstância, para a condição a qual ela estava vivendo. E a condição que a Bíblia vai nos dizer, que nós acabamos de ler o texto, era que a filha estava possuída de um espírito maligno, traço endemoniada.
Jesus, ele fica impressionado quando ele encontra com aquela mulher, porque ele estava num ambiente em que haviam pessoas idólatras, estrangeiros idólatras. Mas aquela mulher, ela foi corajosa. Aquela mulher, ela foi humilde. Ela foi nobre. E não é à toa que Jesus se atenta para a atitude, para a postura dessa mulher. Porque ela teve uma coragem que mais ninguém teve. E essa coragem foi movida pelo propósito que ela tinha de levar a filha dela à libertação. Era algo que, como mãe, ela sonhava para a filha. E você vai entender o porquê desse sonho dessa mãe. A Bíblia diz que ela era cirofenícia, na época chamada de helênica. A pessoa que tinha essa condição não era judeu. Não era judeu. Ela era de fala grega, servia a deuses da Grécia, mas a sua origem era cirofenícia. E Mateus, quando ele também vem trazer essa história, ele vem colocá-la como cananeia. Não significa que Mateus está contradizendo a fala de Marcos. Ele está apenas ressaltando a questão de serem estrangeiros. Mas são alguns detalhes que a palavra vem nos trazer. Porque a condição dessa mulher vem nos mostrar também a condição da igreja. Porque lá na frente, a igreja, ela seria composta por estrangeiros também. Pessoas de várias línguas, de várias nações. Quando eu e você lemos Atos, nós vamos ver que o derramamento do Espírito Santo fez com que todos pudessem falar e se entendessem em uma só língua. E aí nós vemos que ela é o reflexo da igreja, onde existem aqui várias culturas, vários países e vários idiomas. E quando o Espírito Santo é derramado no cenáculo, nós vemos esse acontecimento. Jesus aqui, ele queria atingir muitas pessoas. O intuito da palavra, o intuito da jornada de Jesus era atingir as pessoas. Mas existe uma palavra de liberação sobre a vida dessa mulher, pode ir. Isso fala muito na minha estrutura, isso mexe com o meu espírito. E eu creio que nessa noite também vai falar com você e mexer com você. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa, eu só estou aqui em Muriaé, nesse lugar, nessa noite pregando, porque existe uma palavra sobre a minha vida que pode ir. Você só está aqui nessa noite porque existe uma palavra sobre a tua vida de pode ir. Porque se não for o Senhor falando pode ir, nós não vamos. Assim eu espero. Já teve momentos na minha jornada em que eu falei com o Espírito Santo, eu posso ir agora? E Deus falava, não, agora não. Agora não. Eu falava, Deus, mas eu precisava ir agora. Deus voltava a face para mim e falava, você acha que precisava ir agora, mas você não está preparada para ir agora, espera um pouco mais. Você ainda não pode ir. Mas esse pode ir, ele precisa mexer conosco. Porque é uma ativação, é uma autorização dos céus. Todos nós aguardamos uma liberação no sentido de que alguém pode nos conceder um acesso que nós não tínhamos antes. Algo que eu e você não acessávamos antes, seja uma porta de emprego, seja uma pessoa, seja um projeto, seja um lugar, seja um trabalho. Coisas que antes nós não tínhamos, mas quando o Senhor libera a palavra, nós passamos a ter. Nós ficamos na perspectiva de que algo vai ser liberado sobre as nossas vidas. Diante do pode ir do Senhor. Esse texto traz uma mãe que pede a Jesus para que ele pudesse olhar para a causa dela, mesmo ela sendo estrangeira, mesmo ela não sendo judia. Ela fala, olha para mim, eu preciso. Inicialmente a resposta de Jesus não foi agradável. Não foi. A fala de Jesus aqui foi dura, porque o ambiente era hostil. O cenário era hostil. Mas Jesus traz uma resposta àquela mulher. Mas mesmo Jesus trazendo aquela resposta, ela permaneceu. O que mexeu comigo lendo esse texto foi de que quando ela chega até Jesus e fala da situação dela, Jesus vai falar a respeito do pão, de saciar primeiro os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos. Está falando aqui dos judeus. E ainda a palavra continua a dizer, e lançá-los aos cachorrinhos.
Olha como é que essa mulher responde ao Senhor: sim, Senhor. Se fosse outra pessoa, talvez falaria assim: é mesmo? Você não vai querer me ouvir agora? Então eu não volto mais. Quem que você está pensando que é? Mas aquela mulher, a atitude daquela mulher, o posicionamento daquela mulher, a faz acessar o seu milagre. Tem horas que a gente vai ouvir coisas que a gente não gostaria de ouvir. E a gente ainda vai dizer: sim, Senhor. Porque estamos esperando uma palavra de liberação dos céus. Estamos esperando o movimento dos céus. Estamos esperando algo acontecer. Quantas coisas na nossa vida nós não estamos assim como essa mulher. Você quer um exemplo? Talvez você já passou por uma internação. Quem já passou por uma internação, o desejo é o quê? Ter alta, não é isso? É ter alta. Quando o médico fala para você: pode ir, você está de alta, o que você faz? Arruma suas coisas imediatamente, está doida para ir para casa. Quando está no fim do semestre de faculdade, antigamente nós não tínhamos o sistema igual temos hoje. Então era divulgado na porta da sala quem tinha sido aprovado e reprovado. Era uma exposição, não era verdade? Era quase humilhação na praça pública. Mas aí você verificava lá, ó, se você tivesse sido aprovada, o que você fazia? Pegava a pipa, bolinha de gude ou de crica, já marcava com os amigos para brincar porque era férias. Mas se você lesse o reprovado, você ia pensar: agora eu vou ter que ficar estudando. Enquanto os meus amigos vão estar curtindo o início das férias, eu vou ter que estudar porque eu fui reprovada, estou de recuperação, vou ter que fazer a prova para conseguir passar de ano. Mas o poder ouvir o professor dentro da sala de aula falar: pode ir, é você pensar o quê? Estou livre, vou viver, vou conquistar, vou fazer o que eu preciso fazer. Quando o médico fala para você: pode ir, você pensa: graças a Deus, não preciso ficar mais aqui preso. O pode ir te dá acesso. O ouvir você está de alta é uma palavra abençoada. E nessa noite eu preciso te dizer: eu não sou médica para te dar alta, mas o céu está te dando alta agora, nesse exato momento. É a palavra esperada no seu coração. Pode ir, junta tudo e vai. Mas o que é que vai configurar o seu movimento para ir? O lugar da obediência. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Se você permanecer debaixo da palavra que Deus já liberou, quando Ele falar pode ir, o seu milagre já está preparado. O seu milagre já chegou. Aquela mulher nem sabia, mas quando ela disse sim, Senhor, o céu já recolheu o sim, Senhor dela, e o milagre chegou na casa dela. Já tinha alcançado aquela mulher. Entenda, ela foi até alguém que tinha autoridade para liberar essa palavra sobre a vida dela. Você pode ir, nasce da boca de Jesus, ali na mesa, mas porque ele havia se encantado pela postura, ele havia se encantado com a fala daquela mulher, com o posicionamento dela. E ele vai dizer: pode voltar para casa. Pode voltar. Você veio aqui por causa da sua casa. Pode voltar por ela mesmo. Pode voltar porque o milagre já está liberado. Você deseja que a sua causa receba um veredito de Deus, dizendo: a tua bênção chegou, então hoje você vai receber isso, meu querido. Se você continuar dizendo: sim, Senhor, estou na tua presença, haja o que houver. Mas qual é a ideia dessa palavra? É ver o fim de algo que lhe roubou a paz durante muito tempo. Porque aquela mulher, ela já não tinha paz durante muito tempo. Você tem um filho, uma filha com espírito imundo, era como se fosse cego, era como se fosse leproso, porque você era colocado de escanteio na sociedade. Que pessoa que ia chamar aquela mãe para um aniversário? A palavra não disse se ela era casada, mas podemos pensar que já não era nem mais casada pela causa dela. Viver essa situação, essa questão dessa mulher aqui, era não ter paz. Ela não tinha paz. Mas quando ela se apresenta até Jesus, sendo ela estrangeira, ela sabia que ela precisava colocar
fim à situação dela. Ela precisava encontrar a paz, e Jesus podia liberar essa paz. Já viveu algo que no fim você disse: acabou? Já passou por algo que no fim você respirou fundo e disse: graças a Deus terminou? Era essa sensação que essa mulher estava procurando. Era esse desejo que essa mulher tinha no seu coração. Essa palavra tem a ver com alívio. Seja qual for a situação, há uma verdade inegável. É um verdadeiro alívio ouvir: você pode ir, está tudo resolvido. Aquela mulher chegou até Jesus e ela disse: eu me contento com as migalhas. Eu vou esperar e eu me contento com as migalhas. E nem das migalhas ela precisou comer. E Jesus virou para ela e disse: pode ir, está tudo resolvido. Para pensar. E se eu te disser que este alívio pode ser provocado por uma resposta sua? Se eu te falar nessa noite que toda essa pressão que você está vivendo, que você chegou aqui nessa noite, pode ser aliviada por uma resposta sua. Sabe por quê? Primeira coisa, é impossível esconder Jesus. Quando eu iniciei a leitura, eu dei ênfase na leitura, porque a palavra vai dizer, versículo 24: não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Jesus não queria ser visto. Jesus não queria ser descoberto ali. Mas é impossível. Desde que Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães, apesar dele ter realizado muitos outros milagres antes desse, ele curou enfermos, ele fez coisas tremendas. O milagre da multiplicação explodiu. Eram pessoas que haviam visto e vivido. Foi tão tremendo que Herodes Filipe, filho de Herodes, um dos filhos de Herodes, que dominava aquela região pelo governo de Roma, ele decidiu a respeito da morte, que Jesus deveria ser morto. Muitas outras pessoas queriam ovacionar, fazendo de Jesus o rei. Queriam pegar Jesus na rua e levá-lo para Jerusalém para fazê-lo rei de Israel. Mas eu e você sabemos que essa não era a intenção dos céus. Mas esse era o contexto. Jesus já estava conhecido na região. E ele não queria ser percebido, mas não teve jeito. Aquela mulher se aproxima e pede a Jesus: salva minha filha. Imagine aquela mulher chegando para Jesus e falando isso, e quem está do lado olha e fala: então é ele? Então é ele que faz os milagres? Então é ele que fez a multiplicação? Imagine essa mulher. Não tem como esconder Jesus. É impossível. O motivo de Jesus estar no anonimato, pedir por esse anonimato, faz com que a atitude extravagante daquela mulher o tire desse lugar. Aquela mulher não se segurou. E eu imagino as pessoas do lado também dizendo tudo a respeito do que já ouviam falar e haviam visto. Mas isso me chama a atenção porque a presença de Jesus provoca atitudes extravagantes. E é por isso que a atitude dessa mulher é considerada extravagante. O distanciamento de Jesus dava-se ao fato de que da Galileia ser um território de Herodes. E isso poderia configurar uma situação, uma ação hostil contra ele, e ao mesmo tempo, por aqueles que queriam fazer dele rei à força. Mas mesmo assim não tem como, porque a necessidade daquela mulher fala mais alto. Quando eu e você abrimos a nossa boca, as pessoas precisam perceber Jesus. Assim como aquela mulher, quando ela abriu a boca e disse: salva minha filha. Salva minha filha. As pessoas perceberam que era Jesus.
Eu e você, quando abrimos as nossas bocas, as pessoas têm que olhar e ver Jesus. Elas têm que entender, elas têm que sentir. Ah, é pela minha linguagem evangeliquez? Não. É pela causa que você carrega. É pela presença que você carrega. É pela forma educadamente que você trata as pessoas. É a partir daí que as pessoas vão ver Jesus em você. É impossível esconder Jesus. E essa mulher revelou isso a mim e a você. Porque quando ela chega, ela traz direto a sua causa. Ela não perguntou, é você Jesus? Ela disse, salva minha filha, é a minha causa e ponto final. Eu tenho essa situação e eu sei que o Senhor pode resolver. Como eu te disse, o cenário aqui era hostil. Jesus vem trazer essa resposta pontual para ela. Porque a palavra vem nos dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. A palavra, o pão aqui, o alimento era para os judeus, mas estes os havia rejeitado. Mas quando ele veio falar da migalha, era uma prova, era um teste. E eu e você vamos ser testados nas migalhas. Não significa que Deus tem migalha para nós, não. Mas nós vamos ser testados nas migalhas. Assim como essa mulher foi. Ela poderia ter desistido de tudo pensando, eu? Ficar com migalhas? Mas ela sabia quem ele era. E ela sabia que ele tinha resposta para a sua causa. E o segundo ponto que eu quero te falar é o que tem embaixo da mesa. Versículo 28, ela porém lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Essa mulher era grega em seu idioma, origem de nascimento, como eu já disse para você, cirofenícia, adoradores de deuses gregos. Tinha uma filha possessa de um espírito maligno, que pode ter certeza que ela deve ter passado em vários outros templos, em vários outros lugares, buscando ajuda para o que ela estava vivendo. Mas quando ela fala com Jesus, ela é provada sem saber na sua fala. Porque quando Jesus fala para ela, deixe que primeiro eu sacie os filhos, como é que eu vou tirar da mesa o pão dos filhos e entregar para os cachorrinhos? Você pode pensar, eu não estou conseguindo decodificar essa história. O meu Jesus, o nosso Jesus, ele está falando isso para essa mulher? Sim. Ele olhou para ela e falou isso para ela. E ela continuou prostrada, dizendo, sim, Senhor. Nós não sabemos aqui, na cultura, na época, as grandes refeições chamadas de banquetes, elas acontecem em mesas baixas, em que as pessoas presentes se assentam no chão. Óbvio que em outras refeições utilizam-se mesas altas com cadeiras. Nós não sabemos aqui qual era a mesa utilizada, mas você vai entender o porquê também que eu estou trazendo essa informação para você. Mas a questão é, ela continua ali prostrada. É muito forte a atitude dessa mulher. A missão de Jesus era para com os judeus, porque João 1, versículos 11 e 12 vai dizer, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Inicialmente aquela mulher era estrangeira, não era para estar ali. Mas com coragem, humildade, ela aproxima. Vamos pensar que ela já tinha tentado de tudo? Ela havia recorrido a tudo? Mas ela não sabia que o tudo estava diante dos olhos dela naquele lugar. Ela tem essa resposta, mas o posicionamento é o mesmo, é perseverança. É a perseverança. Aí você pode pensar, tá ok, pastora, Jesus veio para os seus, os judeus, mas eles não o receberam. Sim, é por isso que o evangelho chegou até nós. O plano de Deus não era salvar apenas Israel, mas todos. Estava no plano de Deus fazer de Israel missionários.
para que saísse deles, para que eles pudessem ser testemunho de Deus sobre toda a terra. Mas o plano mudou. O evangelho veio sobre toda a terra e chegou até nós. Hoje a igreja de Jesus está sentada à mesa. Olha a nossa responsabilidade. Hoje nós não comemos migalhas. Hoje nós comemos do pão. E Jesus, ele fala uma verdade para ela. Quando ele vem revelar essa resposta, ele está trazendo uma verdade. Mas ela também responde aquilo que ela entendeu. Os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Que história é essa? A resposta aqui, ela está permeada de uma cultura. Mas a atitude daquela mulher fez com que Jesus olhasse debaixo da mesa. Porque antes Jesus estava comendo na mesa, partindo na mesa com os filhos. Mas quando aquela mulher se aproxima, Jesus se atenta por debaixo da mesa. Aí você pode pensar, mas eu sou insignificante, quem sou eu? Quem sou eu para Deus olhar para o meu problema? Se necessário for, Ele olha por debaixo da mesa. Ele para tudo sim, Ele te ouve. Te dá uma resposta, aparentemente não tão boa quanto nós esperávamos. Mas se o seu posicionamento for aquilo que Ele espera, pode ter certeza que o milagre está à porta. Mas Jesus olha por debaixo da mesa. O tablado da mesa com pães representa a missão de Jesus a dar pão aos filhos, a geração de Abraão, de Isaac e Jacó. Porque estes eram os que tinham a promessa de Deus na terra. Agora essa geração que Jesus fez milagre em Cafarnaum, Nazaré, Galiléia, curando, ressuscitando, dando comida do bom e do melhor, agora eles queriam matá-lo. Porque agora Jesus estava num território gentil, um lugar onde não adoravam a Deus, mas a deuses, que não sabiam nem quem Abraão era. Não tinha noção. Jesus não esperava que lá houvesse alguém que olhasse nos olhos dele e desse uma resposta como essa. Ela se prostra aos pés de Jesus, reconhecendo que Ele é Senhor e dizendo: eu vou esperar. Eu vou esperar porque eu sei quem o Senhor é. Eu vou esperar. E Jesus está falando para ela: espera a sua vez. Ela está dizendo: sim, Senhor. Mas Ele ainda está dizendo: se sobrar. É o teste. Porque a nossa mente nos faz pensar: mas se sobrar? Se sobrar? Entenda uma coisa. Jesus põe à prova a fé daquela mulher. Tem situações que nós vamos vivenciar, que é Jesus colocando à prova a nossa fé. E que nessa noite eu e você venhamos estar treinados de coração, de alma e de espírito em dizer: sim, Senhor. A resposta pode ser até a qual que eu não esperava, mas eu continuo a dizer: sim, Senhor. Aprenda uma coisa: é a tua resposta em direção a Deus, pela situação que você está vivendo hoje, que vai determinar o milagre que Deus vai fazer na tua casa. É a sua resposta que vai determinar o milagre de Deus na tua casa e na tua vida. Aquela mulher poderia ter saído dando de braços, mas ela entendeu que a murmuração e o orgulho não promovem milagres. Mas a obediência, a perseverança e a humildade promove milagres. A mulher está embaixo. Guarde isso. A mulher está embaixo, mas a sua fé está em cima. A mulher está embaixo, mas a sua fé está em cima. Em suas palavras, e as suas palavras fazem Jesus se inclinar para onde ela está. Isso é lindo demais. Essa palavra ela é profunda demais. Deus não tem interesse de nos humilhar, não. Em nenhum momento. Ele não quis fazer isso com essa mulher, Ele não quer fazer isso comigo e com você. Mas assim como era a nação de Israel, hoje a igreja se encontra sentada à mesa, porém enfraquecida da sua missão.
Porque você acha que foi a história de quem estava sentado à mesa ali com Jesus que foi lembrada? Mas a história daquela mulher. Eu e você precisamos entender e fortalecer o evangelho no nosso tempo. E falar: ele tem pão, eu comi desse pão, eu quero repartir desse pão. Eu quero valorizar o pão que eu como, porque a minha fé acessa essa mesa. Por mais embaixo que eu esteja, a minha fé acessa essa mesa. Nós nos assentamos à mesa. No nosso tempo nós comemos do pão, nós temos palavra, nós pedimos a presença, o Espírito Santo. Mas muitos ainda vivem uma vida subjugada pelo diabo. Como é que pessoas pegam apenas uma migalha e conseguem ter as suas vidas mudadas? Com migalhas. E quem está sentado à mesa muitas vezes comendo do pão não tem as suas vidas transformadas e mudadas. É a resposta ao Senhor que é diferente. Essa é a diferença. Essa mulher me chamou muito a atenção, a história dela. Não sei se você está me compreendendo. Porque essa palavra precisa mexer com a nossa estrutura. Aquela mulher está dizendo: se você está dando pão para eles, ok, tudo bem, não precisa me dar tudo isso não. Basta as migalhas que a minha filha vai ser curada. Eu creio, a minha filha vai ser liberta. O que é que está acontecendo nesse texto? Quantas pessoas, tanta gente sabe a respeito de Deus. Quantas pessoas conhecem a respeito de Deus, mas vivem tão pouco de Deus. E quantas pessoas sabem tão pouco de Deus, umas migalhas, e a vida já começou a mudar. A vida já começou a ser transformada. O pouco que já chegou nessas pessoas faz delas pessoas quebrantadas, entregues a Deus, totalmente rendidas a Deus, porque valoriza. Sabe qual é a diferença? Atitude. Tome atitude. Essa palavra também é para mim. Tome atitude. Eu estou aqui para te acordar. Eu estou aqui para te despertar a buscar a Deus. Porque se uma migalha pode mudar a casa daquela mulher, imaginemos nós que estamos comendo do pão da mesa. O que o pão pode fazer dentro da nossa casa? O banquete que o Senhor nos apresenta todos os dias. O que é que esse banquete pode fazer dentro da nossa casa? Meu irmão, se atente para esse lugar que é seu na mesa. Naquela época não havia naquela época havia grandes refeições, como eu te disse, banquetes. E todos os dias nós somos convidados a um banquete. Temos esse lugar reservado para nós. E nos assentamos como algo comum do dia a dia. E nos esquecemos da presença daquele que está conosco sentado face a face. Para revelar a sua vontade, para termos a nossa vida transformada. E essa mulher vem nos ensinar do pouco. Do pouco que ela recebe das palavras de Jesus. Migalhas dos pães. Entenda uma coisa. Era e é comum ter pães na mesa em Israel. Mas, quero chamar sua atenção porque os pães, eles eram utilizados como guardanapo. Pensa numa época que se usava as mãos, não tinha talheres. Então, o mesmo pão que utilizava para pegar a carne, pensa naquele molho lá da carne. O mesmo pão que pegava, que a boca sujava, que os dedos sujavam, era o pão que se passava nos lábios, que limpava os dedos. Mas depois de limpar a boca, de limpar os dedos, o que a pessoa fazia? Amassava aquele pão e jogava debaixo da mesa. Por isso que essa mulher está falando a respeito das migalhas que são jogadas para os cachorrinhos. Esse era o costume. Esse é o sentido aqui desse pão. Entenda, eu não estou falando que você vai viver de migalhas. Então eu vou ter que ser obrigada a parar e ver o outro comer, degustar, e eu me contentar com migalhas. Não. Eu estou falando que até uma migalha de Deus é mais poderosa do que qualquer projeto fadado, fracassado do diabo contra a sua família.
Eu estou te falando isso, porque aquela mulher, ela estava vivendo uma sentença do diabo. Mas aí Deus se levantou do trono e usou o seu filho na terra para dizer: pode ter até sentença, mas decreto fecha tudo. Eu estou decretando, eu mudo a situação, eu mudo a circunstância. Essa mulher, ela não discorda de Jesus em nenhum momento, ela aproveita da fala de Jesus. E quando ela fala sim, Senhor, Jesus vai dizer: é por esta palavra que você acabou de dizer, é por essa sua resposta que você acabou de me dar, que você pode ir. Que nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor possa trazer à sua memória todos os testes que você já vivenciou na jornada. E pode ser até testes que você esteja vivendo hoje. Que a sua resposta vai ser crucial e determinante para o seu futuro e dentro da sua casa. No versículo 29. Então disse-lhe: por causa desta palavra. Você pode pensar, mas ela só disse sim, Senhor. Sim, abre portas. Sim, é permissão. Sim, é aceitação. Sim, é compreensão. Sim, é entender. E quando ela fala assim para Jesus, ela está dizendo: eu estou entendendo tudo que você está falando, eu estou aqui esperando. Quando o Senhor quiser fazer, eu sei que o Senhor vai fazer. Jesus deu a oportunidade àquela mãe de libertar a sua própria filha. Deu a oportunidade à própria mãe. E ela pegou, agarrou com todas as suas forças. E a resposta que ela deu a Jesus foi essa resposta que libertou a sua filha. Talvez você estivesse esperando o Senhor falar antes, mas Ele precisa te ouvir em primeiro lugar. Ele precisa ouvir aquilo que está no seu coração. Entenda uma coisa: não se trata de uma palavra inteligente, se trata de uma palavra extravagante. Palavra inteligente a gente consegue gesticular, articular. Mas palavra extravagante abre céus, abre portas, dá acesso. E é isso que essa mulher faz. Ela tem uma palavra extravagante, uma entrega extravagante. Jesus está falando para ela: você já foi aprovada, você já recebeu alta, está resolvido, pode ir. Está concluído, está decretado, pode ir. Você está aqui por causa disso? Não precisa estar mais não, pode voltar. Imagine você ter pensado tudo o que ia acontecer e de repente, diante de um diálogo, Jesus fala: pode ir. Você pensa: mas acabou? É isso, Jesus fala: pode ir. Você falou a respeito do que você estava vivendo e essa palavra te deu acesso ao teu milagre. Porque é a tua resposta na hora da crise que vai mudar a tua realidade. Entenda isso. E foi isso que essa mulher fez. Seja qual for, é a sua resposta que vai mudar a sua realidade. E aí eu preciso te perguntar: qual tem sido a sua resposta para Deus na condição que você está vivendo? Talvez você esteja dizendo: não, Senhor, agora não. Não, Pai, volta mais tarde. Ou não, Senhor, eu venho outro dia. Eu venho outra hora, na hora que a mesa estiver vazia. Porque eu vou me expor. Eu sou estrangeira, eu não estou apta a estar aqui. Qual tem sido a sua resposta para Deus diante da condição que você está vivendo? Entenda, foram as palavras que ela disse que elevou o status dela acima da missão de Jesus de inclinar a sua realidade. Quando ela respondeu, ela acessou. Porque a palavra no versículo 30 vai dizer: voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. O espírito imundo havia saído por causa da resposta daquela mulher. Qual tem sido a sua resposta? Nós temos inúmeras causas. Se eu falasse para você aqui enumerar as suas causas, eu sei que daria uma folhinha. Eu sei que você colocaria de 1 a 5, de 1 a 10, eu sei muito bem disso. Mas na nossa vida sempre existe uma causa que muitas vezes
nos tira o prumo de todas as outras causas. Ao olhar para essa mulher, poderíamos pensar que ela tivesse problema financeiro, recorrido também a outras situações para ter sua filha liberta. Pode ser, como eu te disse, a palavra não diz que ela era casada ou não, mas poderia ter problemas na área emocional, conjugal, relacional. Tinha N problemas, mas existia um problema que estava mexendo com todos os outros problemas daquela mulher. Existia uma causa que abria várias outras causas. Ela não chegou para Jesus dizendo: Jesus, eu sei que o Senhor está no banquete, mas eu preciso ler aqui rapidinho para o Senhor as minhas causas. O muro das lamentações, não. Ela sabe o que levar para Jesus, porque ela sabia que se ela levasse aquela causa, todas as outras iriam encontrar o lugar seguro também, iriam se ajeitar, iriam ter solução. É por isso que ela fala: eu sei qual é o problema. O problema está a minha filha possuída, e isso está afetando várias outras áreas da minha vida, da minha casa, da minha família. Então eu vou trazer essa causa, porque eu sei que se essa causa for tocada, as demais também serão. Por isso que eu estou te perguntando, qual é a causa? Eu não estou falando as causas. Qual é a causa? A causa que te tira do prumo, a causa que te desestabiliza, a causa que tem minado as suas forças, porque existe uma torneira aberta. Qual é? Qual é essa causa que tem te impedido de viver aquilo que Deus tem para você? Ouça nessa noite, assim como essa mulher ouviu: em qualquer tempo, confie em Deus. Decida levar a sua causa para Ele. Jesus vai provocar em nós ações extravagantes, atitudes extravagantes. Então tenha essas atitudes extravagantes, não perca a oportunidade. Você tem noção o quanto essa mãe esperou por esse momento? Não, né? Você tem noção do quanto você está esperando pela resolução da sua causa, não é verdade? Eu também tenho noção da minha. Mas essa mãe tinha noção de quanto tempo ela esperou por esse momento. Você tem noção do quanto ela suportou na sua vida para viver o que agora ela vai viver? Você tem noção do quanto você tem suportado para você começar a viver o que Deus tem para você viver? Imagine o antes e o depois dessa mulher. Imagine. Mas ela soube muito bem, como eu te disse. Ela tinha uma causa, mas ela foi audaciosa. Ela foi corajosa, ela foi ousada. E ela levou essa causa para Jesus, porque ela sabia que se ela recebesse o milagre nessa causa, toda a vida dela seria transformada. Qual é o convite nessa noite? Se posicione hoje. Se posicione hoje. Independente de onde você está, se posicione. Tem uma causa. Se você tem uma causa, assim como eu tenho, tem uma causa nas nossas vidas que ela vai virar e vai nos fazer romper. Assim como essa mulher experimentou. O seu problema, a sua causa pode ser alguém. Eu sei disso. Pode ser alguém, pode ser um lugar, pode ser até mesmo você, pode ser eu. Tem aquelas causas que somos nós mesmos. Mas o que você acha de buscar, encontrar hoje, quando voltar para casa, a resposta do seu milagre? Você está aqui assim como aquela mulher estava diante de Jesus. Mas enquanto você está aqui dizendo: sim, Senhor, eu estou na tua presença porque eu reconheço quem o Senhor é. Eu me humilho, eu uso a coragem, eu quero ter uma adoração extravagante, eu quero ter uma rendição extravagante, eu quero servir ao Senhor. Eu quero entregar tudo ao Senhor, porque eu sei que enquanto eu me entrego aqui, o Senhor age lá. É assim que Deus faz. Enquanto eu faço aqui, o Senhor faz lá também. O Senhor é assim. O Senhor fez isso com essa mulher. O Senhor agiu assim na vida dessa mulher. Ele pode agir assim na minha e na sua vida. Essa frase, essa expressão, você pode ir, é uma profecia sobre a tua vida. O que é que você quer encontrar na tua casa hoje? Pode ser que você saiu de manhã pensando: como é que eu vou voltar a encontrar o meu lar à noite? Como é que eu vou encontrar as coisas? Como é que eu vou encontrar essa situação? Como é que vai ser amanhã?
Como é que vai ser quando eu enfiar a chave na fechadura e virar a maçaneta da porta? Como é que vai ser? Mas eu começo a te perguntar, como é que você quer encontrar a sua casa hoje? Pare de se perguntar como vai ser. Mas comece a falar com o Espírito Santo. Eu estou aqui, eu preciso do milagre. Como é que você quer encontrar o seu trabalho amanhã, a realidade do seu trabalho amanhã? Como é? Essa é a pergunta sobre a sua vida nessa noite. Como é que você vai responder ao Senhor agora? Porque diante de toda pergunta é necessária uma resposta. Como é que você quer encontrar a sua casa? Como é que você quer ser encontrado pelo Senhor nessa noite? Use a sua fé. Use a sua fé em toda a extensão dela. Em toda a extensão, estique se necessário for, mas use. Use para você acessar as palavras de Jesus sobre a tua vida. Pode ir. E que ao ouvir o pode ir, você possa ir livre mesmo, alegre, contente, confiante de que o Senhor já cuidou de todas as coisas. Entenda uma coisa. Eu poderia dizer aqui, a palavra do Senhor vai mudar a sua história. Ela vai mudar. Porque a palavra do Senhor, ela tem poder para isso. Mas eu ainda preciso te dizer, a tua palavra, ela também vai te mudar e vai mudar as coisas à sua volta. A tua palavra. Como dessa mulher. Porque não adianta Jesus falar e nós não nos posicionarmos. Quando aquela mulher fala assim, Senhor, ela está se posicionando diante de uma palavra. E nessa noite Ele quer ouvir isso dos teus lábios. Deus vai dar continuidade ao milagre que Ele começou nesse lugar. Quando você sair daqui e chegar na tua casa, vai ser um milagre contínuo. Quando o seu celular despertar amanhã de manhã, você vai abrir os seus olhos e vai dizer, sim, Senhor. Não vai ser igual o filme não, tá? Do Jim Carrey, que existe o filme Sim, Senhor. Que durante o dia ele fala sim para tudo. Fala sim que perde o controle de tudo. Mas para o Senhor você pode falar sim, sim, para tudo. Porque falando sim para Ele, a gente não perde o controle, muito menos Ele. Mas quando o seu celular despertar amanhã, você vai ouvir, você não vai dar soneca, você vai dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, Pai. O que o Senhor tem para mim nesse dia, Senhor? Qual é o milagre, Espírito Santo? Eu estou precisando desse milagre. Mas eu sei que antes de chegar no meu trabalho, o Senhor já está lá. Você sabe muito bem disso. Porque nós começamos a profetizar, então comece a profetizar. Eu sei muito bem que são as nossas causas que nos faz permanecer à mesa. Mas é sabendo quem Ele é que nos faz perseverar e permanecer no propósito. Você sabe quem Ele é, assim como aquela mulher sabia quem Ele era. Você já experimentou, como eu já te disse, você não come de migalhas. Você não está comendo do que muitos já busuntaram, limparam os dedos e jogaram debaixo da mesa. Mas todos os dias o Senhor te dá a oportunidade de sentar à mesa com Ele. E que a sua fala nessa noite seja, eu estou aqui, Pai. Eu estou aqui, haja o que houver, seja a resposta que o Senhor tiver para mim. Eu permaneço na Tua presença. Eu permaneço no centro da Tua vontade. Eu escolho permanecer. Quem tem uma causa aqui nessa noite? Levante uma de suas mãos. Quero te convidar a se colocar de pé.